A Bíblia nos relata, lá no livro de 1 Samuel, o capítulo 18, e versículo 6 por diante, nos fala com relação a um rei por nome de Saul. Saul era aquele rei que, na verdade, o povo estava pedindo um rei para Israel. E Deus ia preparar um rei de acordo com a vontade dele. Mas de tanto o povo pedir pelo rei, Deus acabou escolhendo Saul para ser rei em Israel. Porque naquele tempo não tinha rei. Quem julgava o povo era o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele era sacerdote e juiz, e também profeta. E o povo disseram: nós não queremos mais Samuel como rei, ou seja, como profeta. E Samuel clamou ao Senhor e disse: Senhor, o povo não quer mais eu como profeta. Não me quer mais. Deus disse: eu vou providenciar um rei para eles. A Bíblia diz que Deus providenciou e mandou que ungisse a Saul. Mas não foi, a Bíblia nos relata que não era do agrado de Deus Saul como rei. Ele mandou consagrar, mandou ungir Saul, porque o povo pediram. Então, de tanto o povo pedir e insistir, Deus mandou que ungisse a Saul. Mas não era do agrado de Saul, ou seja, não era do agrado de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 18 e versículo 6 por diante, que os soldados vindo da guerra, voltando para casa de uma guerra, a Bíblia diz que Davi estava em casa, cantando lira, tocando harpa como sempre. E quando Saul vinha da guerra com os seus soldados, as mulheres de Israel se juntaram e foram ao encontro de Saul, cantando, dançando, tocando pandeiro, lira. E cantava e dizia assim: Saul matou 1000 e Davi matou 10 milhares. E com isso Saul não gostou, ficou zangado, ficou bastante irado. E a Bíblia diz que Saul começou a ter ciúme de Davi, e ficou desconfiado com ele, sempre observando Saul, ou seja, Davi. E a Bíblia diz que certo dia ele deixou que o diabo entrasse no coração dele. A Bíblia diz que foi um espírito maligno que Deus mandou, permitiu que entrasse nele. E ele pegou a sua lança e cravou na parede. Ou seja, pegou a sua lança e atirou contra Davi 2 vezes. E a Bíblia diz que Davi se desviou da lança e a lança cravou na parede. A Bíblia diz que foi o Senhor que livrou a Davi, porque Deus era com Davi. Deus era com Davi. Porque Saul, ele não prestava. Saul era arrogante. Saul, ele era orgulhoso. Saul não fazia o que Deus agradava, o que Deus mandava. Saul deixava de consultar a Deus, o Senhor, para consultar os espíritos dos mortos. Quem morre não
não confessa nada para ninguém, nem fala nada. A Bíblia diz que quem morre segue o seu juízo. A Bíblia diz no livro de Hebreus 7, 9 e 27, que Deus só dá direito a pessoa viver e morrer uma vez, depois segue seu juízo. Não volta mais. Porque tem algumas teorias por aí que diz, não, fulano nasceu homem, agora, hoje, ele nasceu homem, mas no futuro ele vai vir mulher na outra encarnação. Se ele era rico, vai vir pobre, se ele era pobre, vai vir rico. Mentira. A Bíblia não fala disso. Isso são espíritos malignos, demônios. Se fulano morreu e apareceu a você e está aparecendo, repreenda. Porque é um demônio por detrás. Porque a Bíblia diz que Deus não dá direito para que aqueles que morrem venham estar aparecendo aqui e acolá. Quem aparece é o diabo, simulando aquela pessoa. E Deus rejeitou a Davi, ou seja, Deus rejeitou a Saul porque Saul não prestava. Saul deixava de consultar a Deus para consultar aos Balim, consultar aos mortos, os espíritos mortos. Por isso que a Bíblia diz que Deus o matou e deu o reinado a Davi. Mas a Bíblia diz que antes dele morrer, ele já percebia que ele ia ser rei. Ele percebia que ele tinha chamada. E por isso que ele perseguia. A Bíblia diz que ele caçava Davi como caçava agulha no palheiro. Davi passou 18 anos para poder assumir o seu reinado como rei. Davi, Saul procurando para matar. Invejoso, com inveja. Além de ser invejoso, usurento, não fazia o que mandava o Senhor e queria ser rei. Queria estar na frente da obra, queria estar na frente do exército. Porque naquele tempo a lei diz que um rei para ser rei em Israel, um rei para ser constituído rei em Israel, uma pessoa para ser constituído rei em Israel, ele tinha que obedecer 3 critérios. Obedecer os pergaminhos, obedecer a lei e os profetas. Se não obedecesse, não podia ser rei, não podia ser constituído rei em Israel. E Saul, ele queria fazer o que ele queria. Ele queria fazer o que via na telha. Não consultava os profetas, ou seja, não consultava a Deus, não dava ouvido aos profetas e queria ainda que o profeta entrasse nas águas dele para fazer o que era errado. Como Samuel não ia nas águas dele, ele ficava furioso. E foi até que um dia ele fez o que era mal aos olhos de Deus, não fez o que Deus agradou. E Deus falou com o profeta e madrugou no outro dia. O profeta foi ter com ele e reclamou com ele porque que ele fez isso. Que era para matar o rei Agag, matar o jumento, matar a mulher, matar a menina de peito, matar tudo, não era para trazer nada. E ele matou o jumento, matou a ovelha, matou mais aquilo que agradou aos olhos dele, ele trouxe. Trouxe vacas, trouxe o melhor das ovelhas, o melhor do gado, e trouxe o rei Agag preso. Não era para trazer ninguém, era para matar todo mundo. E Deus não gostou, reclamou com o profeta foi lá, madrugou, conversou com ele, e mesmo assim ele começou a se justificar, e não, eu trouxe para fazer um sacrifício, mas e o profeta disse, mas Deus se agrada de tanto sacrifício? Não é melhor obedecer do que sacrificar? Mas ele era aquele cara que só queria fazer o que ele queria. Então Deus não quis, repudiou, não quis ele mais como rei. E ele chamou o profeta para ir lá, para adorar e tal, para ele interceder por ele e adorar a Deus, fazer um sacrifício. E o profeta disse, não, eu não vou não. E porque o profeta não foi, resistiu, não foi, ele pegou na capa do profeta e rasgou. O profeta disse, também hoje Deus rasgou o seu reinado e deu o seu próximo. E por causa disso ele perseguia Davi. Mas Davi é aquele cara que era obediente, que já lutava, que matava urso, matava gigante. Antes dele ser rei, ele já trabalhava, ele já era esforçado, ele já era um lutador. Ele matou o Golias, matava lá atrás da bailada, matava o urso, matou o leão para proteger
as ovelhas. Então era Deus a quem era Davi a quem Deus se agradava e queria que como ungiu ele como rei. Então, o obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que sacrificar. Porque tem aquelas pessoas que querem fazer as coisas erradas e querem estar em determinado cargo. Quer estar em determinado cargo e outra não quer dar espaço para que outras pessoas venham a crescer. Faz as coisas erradas, de maneira errada, e quer estar lá sempre no cargo. Fazendo o que é errado, fazendo o que é mal. Mas a Bíblia diz que o rei Saul, ele era arrogante. Ele era invejoso. Ele não se humilhava. Ele não buscava a Deus. E Deus não tem negócio com arrogante, com soberbo. Porque a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína, precede a desgraça. O soberbo, aquele que anda que é soberbo, que anda no salto alto, esse não chega a lugar nenhum. E Deus não tem negócio com ele. Deus tem negócio com quem é humilde. Deus tem negócio com quem é obediente. Deus tem negócio com quem anda na humildade. Mas aquele que é arrogante, que é soberbo, Deus aborrece o soberbo. Porque Satanás foi expulso do céu, o Luiz Bé, antes de ser amaldiçoado, ele foi expulso por causa da soberba, por causa da vaidade, por causa do orgulho. Ele queria ser igual a Deus, e ninguém pode ser igual a Deus. Satanás, Luiz Bé disse, eu subirei o mais alto trono, eu subirei o mais alto céus, construirei o meu trono e lá serei igual a Deus. Quando ele pensou isso no coração, Deus derrubou. Porque todo soberbo, todo orgulhoso, ele cai. Ele não consegue se manter de pé. Porque a soberba, como eu falei, precede a desgraça, precede a ruína, precede a queda dele. Que eu e você vemos andar na humildade, vemos andar na obediência. Saber que tudo que a gente tem não vem de nós, foi Deus que nos deu. E quando a gente entende isso, que tudo vem de Deus e depende de Deus, nós somos aquelas pessoas abençoadas e Deus se agrada. Fica aí a mensagem para mim e para você, que Deus abençoe.